Hoje é quinta-feira, eu cheguei ontem de viagem aqui em São Paulo e eu tenho uma caralhada de coisas pra poder fazer. E eu pensei, muitas pessoas tendem a ter uma série de atividades ao mesmo tempo, não saber por onde começar, não saber como se organizar. Então por que não, já que eu tô passando por um momento atípico, vamos dizer assim, em termos de rotina, em termos de organização na minha vida, já que eu tô aqui viajando e com uma série de coisas pra fazer. E detalhe, é o final do ano, o que parece complicar ainda mais todas as coisas. Mas qual que é o primeiro passo pra você começar a se organizar de forma efetiva? Como que você pode trazer clareza para as coisas que você precisa executar ao longo de um dia cheio? E aí eu literalmente eu parei todas as coisas que eu tinha ali para fazer, porque eu pensei, pô, por que não gravar um vídeo falando um pouquinho sobre isso, sobre qual que é o meu primeiro passo, o meu processo para fazer esse tipo de coisa. E apenas para contextualizar, como eu já falei em alguns outros vídeos, eu tô aqui em São Paulo justamente procurando um novo lugar para mim poder morar. Ou seja, eu preciso visitar uma série de apartamentos diferentes, o que é um pouco incômodo porque eu preciso me locomover com uma certa frequência, ou seja, eu preciso pegar um Uber, eu preciso andar a pé, e isso, querendo ou não, consome muito tempo, é um grande consumidor de tempo nesse sentido. De toda forma, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, de visitar apartamentos para poder encontrar, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar fazendo as minhas coisas, eu preciso continuar literalmente produzindo. E esse é um apanhado geral que eu não tô fazendo apenas pra vocês, eu também tô fazendo, um apanhado geral que eu literalmente estou fazendo pra mim mesmo, porque bem ou mal, o primeiro passo pra você poder resolver um dia muito complexo, muito ocupado, é você justamente ter essa clareza das coisas que você precisa fazer, e mais precisamente o primeiro passo mesmo é saber quais são as suas prioridades. E em termos de coisas que eu preciso resolver, eu tenho algumas coisas que têm datas pra serem resolvidas, porque senão vão afetar o trabalho de outras pessoas. A coisa mais emergencial que surge aqui na minha mente é justamente uma newsletter que eu faço pro meu trabalho. Eu preciso enviar ela hoje, quinta-feira, até as 2 horas da tarde. Minha ideia era justamente ter tentado escrever ela inteira ali dentro do avião, só que por algum motivo dessa vez o avião balançou muito, teve muita turbulência, eu fiquei muito enjoado e eu não consegui ficar olhando pra baixo e mexendo no computador. Inclusive eu cheguei aqui em São Paulo meio que passando mal por conta disso, ou seja, ficou pra hoje porque ontem, depois que eu cheguei em São Paulo, eu saí pra visitar apartamentos e eu passei a tarde inteira, o restante da tarde inteira e uma parte da noite só resolvendo isso, então, tipo, acabou com tudo. Mas, dito isso, além dessa newsletter, eu também preciso terminar de escrever um documento de branding da nossa marca para uma agência de SEO que nós contratamos. Isso também é bem emergencial porque eu preciso meio que eu quero enviar para as pessoas até as 10 horas da manhã. O que é outro ponto muito importante, preste atenção sempre nesses deadlines que eu vou colocando aqui porque isso é muito importante. Uma das formas de você priorizar as coisas não é somente através do que é prioridade para você, mas também através dos deadlines. E deadline, no caso aqui, seria justamente essa ideia de você saber quando que você precisa entregar uma coisa, sabe? Esse é o deadline. Então vamos dizer que eu tenho já 2 deadlines. Primeiro, a newsletter, que é justamente que eu preciso enviar às 14 horas da tarde, ou seja, eu preciso terminar ela até às 12 horas da tarde. Segundo, é justamente esse outro documento que eu preciso terminar até às 10 horas da manhã para mim poder enviar. E terceiro, de grande prioridade, pelo menos no meu trabalho, são justamente umas mensagens de uma campanha que nós precisamos fazer. Essas mensagens não dependem apenas de mim, elas estão atrasadas, eu tô tentando resolver isso desde a semana passada, mas enfim, hoje eu preciso resolver isso. E o meu deadline também, ele é um pouquinho mais longo, eu diria que até as 14, 16 horas da tarde eu poderia resolver, mas eu também quero resolver isso de manhã, porque eu preciso depois trabalhar e construir a mensagem. Além disso, eu tenho uma visita mais ou menos 10 horas da manhã, 10 e meia, 10 horas ou 10 e meia? 10 horas da manhã aqui. Talvez eu cancele essa porque não é um lugar que eu acho que eu vou querer por conta da localização. Então essa não é uma prioridade, considerando que o meu dia tá muito lotado. Não sei se faz sentido. E depois eu já tenho uma outra visita que ali já é 12h30, mas antes dessa visita de 12h30 ali de 11 horas... Não, eu acho que são de 10... Não é de 10. De 11 até 11h45 eu tenho uma reunião com a agência de SEO, que também é muito importante, eu não posso faltar. Então, terminando essa reunião, eu preciso ir para essa outra visita. Essa outra visita eu acho que vale sim a pena eu fazer o esforço. Mas eu tô descrevendo tudo isso porque, literalmente, esse é o meu processo. É assim que eu tento estruturar, pensando nas coisas que são mais importantes. Eu já executei outras coisas aqui, como eu falei, eu tava executando minhas coisas, eu parei pra gravar esse vídeo aqui. Outras prioridades que eu tinha pro meu dia era justamente fazer a produção só fazer a legendação, nem sei se essa palavra existe, dos meus vídeos pro TikTok, porque era importante também, não só pro TikTok, mas pra outras redes sociais, principalmente considerando que hoje vai ser um vídeo meu no YouTube,
Era coisa rápida, eu já fiz, eu já resolvi outras coisinhas ali também, eu já preparei algumas coisas pra mim comer. E agora eu vou terminar, trabalhar um pouquinho ali na newsletter, daqui a pouco eu vou tomar um banho, cancelar aquela visita de 10 horas que eu falei que eu iria cancelar, e assim seguir. E tudo isso que eu tô dizendo aqui pra vocês, de certa forma, tá refletido, seja no Notion, seja no ClickUp, que é uma outra ferramenta de organização que eu preciso utilizar dentro da minha empresa. Infelizmente eu não posso só utilizar o Notion, mas por lá, eu não sei se eu posso... Deixa eu olhar aqui. Enfim, eu acho que não vai dar pra ver, eu não quero que mostre nenhuma informação confidencial, mas por lá eu já meio que listei todas as coisas que eu preciso resolver justamente no dia de hoje. E é assim mais ou menos que funciona pra mim quando eu tô num dia muito lotado, em termos de produtividade. Se eu realmente quero executar todas as coisas e eu tô em um dia atípico igual a esse, eu tento listar tudo que eu preciso fazer, organizo em termos de prioridade, então eu vou executando. Você pode fazer a mesma coisa. E eu sugiro que você anote essas coisas todas em algum papel, principalmente a atividade e qual que é o deadline, então você executa. Fica muito mais fácil, porque depois você só vai cortando. Ou até mesmo no Notion, você cria um to-do ali e depois só vai cortando. É uma forma mais prática de você garantir que você vai executar todas as coisas, mesmo em um dia lotado. Valeu. É isso. Goodbye.